Ele tinha dinheiro, poder, status, mas nenhuma dessas coisas dormia ao lado dele à noite. Na mansão silenciosa, onde cada parede parecia sussurrar o nome dela, José Carlos entendia, tarde demais, que o amor não se compra e que perdê-la foi como perder a própria alma. Ela se foi, e com ela, levou a única parte dele que ainda era viva. Mas o destino? O destino tinha outros planos. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele mostra que vale a pena continuar compartilhando sentimentos como esse. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que transforma silêncio em histórias vivas. Era difícil olhar para José Carlos Costa e imaginar qualquer traço de fragilidade. Dono de uma postura firme, gestos calculados e um olhar que parecia atravessar qualquer um com um simples piscar, ele era o tipo de homem que não pedia, determinava. Com apenas 35 anos, havia herdado o comando do Grupo Costa, um conglomerado que dominava setores do agronegócio ao turismo de luxo. Para os que o rodeavam, ele era sinônimo de sucesso, um prodígio frio e eficiente. Mas por trás dos ternos impecáveis e da arrogância quase mítica, havia um vazio que nem ele sabia nomear. Naquela manhã, sentado à cabeceira de uma mesa de reuniões, com 20 diretores à sua frente, José Carlos interrompeu a apresentação de um executivo e ia, com um simples levantar de sobrancelha. Mas isso é perda de tempo. Refaz do zero, disse, sem alterar o tom. Ninguém ousava contrariá-lo. A sala congelava com sua presença. Ele era o império em forma de homem, e sabia disso. Mas o que ele não sabia ainda era que o poder pode ser um veneno lento, e que até mesmo reis de pedra sangram, quando o golpe vem de onde menos se espera. Roseli surgiu em sua vida como um acidente. Bonito, literalmente, foi numa estrada de terra, nos arredores de uma de suas fazendas, quando o carro de Roseli furou um pneu e ela, sem saber trocar, acenou para o primeiro veículo que passou. O destino, com seu senso de ironia afiado, colocou José Carlos ao volante daquela caminhonete. Ela, com o rosto marcado de sol e os cabelos presos num coque improvisado, sorriu com simplicidade e disse: "Espero que você não seja só mais um homem de terno que não sabe trocar pneu." Ele, pela primeira vez em anos, ficou sem resposta. Naquele momento, algo rachou por dentro. Não foi imediato. José Carlos não se apaixonava. Ele colecionava mulheres como troféus. Mas Roseli não se encaixava em nenhuma prateleira. Ela era livre demais para ser encaixada. Roseli trabalhava com agroecologia, vivia num chalé simples e cuidava de uma pequena horta comunitária. Tinha a alma leve, o riso fácil e uma rebeldia doce que provocava José Carlos como nenhuma outra. "Por que você sempre fala como se tivesse que vencer uma guerra?" Ela perguntou uma noite, enquanto caminhavam pela fazenda. "Porque no meu mundo quem hesita, perde, e no meu quem corre demais, esquece onde queria chegar." Ele não sabia como responder aquilo. Nunca soube. Só sabia que estar perto dela o fazia sentir coisas que há muito haviam adormecido, ou talvez jamais tivessem despertado. As semanas viraram meses, e o que começou como curiosidade virou necessidade. Roseli se tornou seu refúgio, seu ponto de silêncio em meio ao caos. Nos braços dela ele podia respirar. Mas José Carlos não sabia amar sem tentar dominar. Passou a mandar presentes, a fazer exigências, a tentar ajustar pequenas coisas em Roseli, seu modo de vestir, de falar, até de sonhar. "Você tem potencial. Com o meu apoio, pode ir além dessa vidinha", disse ele, certo de que fazia um elogio. Roseli ficou em silêncio, mas naquele silêncio morava um grito que ele não soube ouvir. O império de José Carlos continuava de pé, mais forte do que nunca. Mas aos poucos, a mulher que ele amava começava a murchar dentro do relacionamento. Roseli tentava entender até onde podia ceder sem se perder. Tentava amar sem se anular. Mas o peso da presença dele, das suas vontades, do controle constante, começou a sufocar. Ela já não sorria como antes. Já não cantava ao fazer café. Já não falava dos sonhos de criar um centro de educação ambiental. E ele não percebia. Achava que amar era proteger. E proteger, para ele, era controlar. Certa noite, deitada ao lado dele, Roseli observava o teto do quarto amplo, frio e silencioso da mansão onde agora vivia.
José Carlos dormia profundamente, alheio ao que se passava dentro dela. Ela deslizou os dedos pelos lençóis de linho egípcio e sentiu falta do colchão simples do seu chalé, do cheiro de terra, do barulho dos grilos, do próprio riso. Sentiu falta de si. E então entendeu. Estava amando alguém, à custa de se abandonar. O amanhecer trouxe uma decisão. Ela não sabia como ele reagiria. Talvez tentasse impedi-la, talvez ficasse furioso. Mas isso já não importava. Rosalie não queria guerra, queria paz. E se fosse preciso, escolheria a solidão em vez de viver como sombra. Mas essa escolha ainda viria. Por enquanto, ela desceu as escadas da mansão, olhou para o retrato dourado de José Carlos, com o pai, 2 homens de pedra, e sentiu um aperto no peito. Ela o amava. Mas amar alguém não pode significar parar de se amar. No andar de cima, ele continuava dormindo, sonhando talvez com vitórias, fusões e números em ascensão, sem imaginar que o império de ferro que havia construído estava prestes a desmoronar por dentro. Desde que Rosalie entrou em sua vida, José Carlos experimentava sensações que jamais ousou nomear. Ela era como o fogo, bonita de longe, mas impossível de tocar sem se queimar. E ele, tão acostumado ao controle, à frieza dos números, ao conforto previsível do poder, agora vivia dias e noites que desafiavam tudo o que acreditava sobre amor. O romance entre eles não era feito de calma, era feito de intensidade. José Carlos a buscava como quem precisa de ar. E quando a tinha por perto, era como se o mundo parasse de girar. Seus beijos eram urgentes, seus toques desesperados, e Rosalie retribuía com a mesma sede, como se nos braços dele pudesse esquecer o mundo e se perder de propósito. "Você me enlouquece", ele murmurava, sempre depois de uma noite em que o desejo os consumia por inteiro. "Ou talvez eu esteja apenas te lembrando que você também é humano", ela respondia, com aquele olhar de quem sabia mais do que dizia. Eles não moravam juntos oficialmente, mas Rosalie passava mais tempo na mansão do que no próprio chalé. José Carlos mandou reformar um quarto só para ela, cheio de livros, plantas e uma varanda com vista para o campo. Era um gesto bonito, mas também simbólico. Ele queria que ela coubesse no seu mundo, mesmo que para isso tivesse que moldar as arestas dela. "Você pensou em abrir mão do seu projeto de educação ambiental? Eu posso financiar algo maior. Com o meu nome, claro", sugeriu ele num almoço de domingo. Rosalie parou a colher no meio do caminho. Respirou fundo. "E onde fica a minha essência nisso, José? Meu nome importa para mim." Ele não entendia, ou fingia não entender. Afinal, em seu universo, as coisas funcionavam assim. Ele oferecia o melhor e esperava gratidão. Mas com Rosalie, nada era previsível. Mesmo com as diferenças, havia algo que os unia de forma quase irracional: a paixão. Cada toque entre eles carregava urgência. O modo como ele a prendia pela cintura, como ela deslizava os dedos pela nuca dele, como seus corpos se reconheciam, mesmo quando suas almas se desencontravam. Era amor, mas também era caos. Discussões intensas surgiam de coisas pequenas: uma palavra atravessada, um gesto mal interpretado, um silêncio que demorava demais. Rosalie, com sua liberdade como escudo, sentia o peso das cobranças de José Carlos. Ele, com seu medo de abandono, interpretava a independência dela como ameaça. "Você quer ser livre ou quer estar comigo?" Ele perguntava num momento de frustração. "Por que você acha que uma coisa exclui a outra?" Ele não tinha resposta, apenas silêncio. E ainda assim, eles não conseguiam se afastar. Era como se a própria dor os empurrasse de volta um para o outro. José Carlos, mesmo sem entender tudo o que ela precisava, estava tentando. À sua maneira, começou a levá-la para viagens curtas, fugindo das rotinas sufocantes. Paris, Mendoza, Costa Amalfitana. Mas para Rosalie as paisagens mudavam e o desequilíbrio permanecia. Numa dessas viagens, deitados num hotel de luxo, com vista para o mar, ela disse: "Você já reparou que tudo o que temos de mais intenso também nos machuca?" Ele virou o rosto devagar, olhando para ela como quem vê algo pela primeira vez. "Talvez a gente precise encontrar um jeito de viver esse amor sem se ferir tanto." Ele tocou o rosto dela com os dedos trêmulos. "Eu só não sei como fazer isso." "Eu também não. Mas se a gente não aprender, esse amor vai acabar nos queimando por completo."
Apesar dos conflitos, havia gestos que diziam o que as palavras ainda não alcançavam. José Carlos passou a aparecer de surpresa nas palestras de Roseli, mesmo sem entender nada sobre agroecologia. Sentava na última fileira em silêncio, só para vê-la brilhar. Roseli, por sua vez, começou a estudar mais sobre gestão e negócios. Não porque queria entrar no mundo dele, mas porque desejava compreendê-lo. Eles estavam tentando, mas às vezes o amor não é suficiente quando duas pessoas estão em tempos diferentes da própria história. Uma noite chuvosa, depois de uma discussão acalorada sobre o futuro, Roseli se trancou no banheiro. José Carlos bateu na porta algumas vezes, mas ela não respondeu. Do outro lado, com o corpo colado à madeira fria, ele disse: "Eu não sei amar de outro jeito. Eu fui criado para vencer, para dominar. Não sei ser leve como você." Ela abriu a porta devagar. Seus olhos estavam úmidos. "Eu não quero que você seja leve como eu, José. Eu só quero que você me ame, sem tentar me transformar." Ele a puxou para um abraço apertado, que ali em silêncio, eles se permitiram apenas existir um no corpo do outro. Mas havia uma rachadura, e o amor sozinho talvez não fosse capaz de colá-la. Os dias seguintes pareceram mais calmos. José Carlos ficou mais atento, Roseli mais paciente. Mas no fundo, ela já sentia algo mudando dentro de si. Ela ainda o amava, mas amar a ele estava exigindo deixar de amar a si mesma. E esse era o tipo de amor que, cedo ou tarde, começava a doer mais do que curar. Numa manhã qualquer, ao acordar, José Carlos não a encontrou ao seu lado. Nem na varanda, nem no jardim. Ela havia saído cedo, deixado um bilhete dizendo que precisava de um tempo sozinha, que voltaria no fim do dia. Mas naquele dia, Roseli não voltou. O sol caiu devagar, tingindo de dourado o campo que cercava a mansão. José Carlos esperou até as luzes se apagarem e o silêncio engolir tudo. Ele caminhou até o quarto dela, entrou e sentiu o cheiro suave que ainda pairava no ar. Lavanda e terra molhada. Uma mistura tão Roseli, tão viva. Na escrivaninha, um caderno com páginas rabiscadas. Na última folha, escrito à mão, ele encontrou apenas uma frase: "Se for para me perder de novo, prefiro me afastar agora." E ali, mesmo rodeado de luxo, poder e prestígio, José Carlos sentiu o gosto amargo de uma ausência que queimava mais do que qualquer derrota. Mas algo dentro dele ainda não sabia que essa história estava longe de terminar. Roseli ainda o amava, isso era inegável. Mas havia algo mais profundo crescendo dentro dela, uma angústia silenciosa, como se estivesse presa dentro de uma casa bonita demais para ser sua, bonita demais para ser livre. A mansão dos Costa era grande, grande o suficiente para ecoar passos solitários. Roseli andava pelos corredores como quem passeia por um museu, admirando tudo, mas sem pertencer a nada. O luxo estava em cada detalhe. Os móveis, os quadros, os talheres que jamais usava. Mas dentro dela, uma sensação incômoda não parava de sussurrar: "Essa não sou eu." José Carlos, por outro lado, parecia satisfeito. Naquela fase, achava que estava fazendo tudo certo. Deu a ela conforto, acesso, prestígio. Passou a apresentá-la como sua companheira, em eventos corporativos e jantares discretos. Ela era admirada, pela beleza, pela educação, pelo mistério que carregava nos olhos. "Roseli, isso aqui é só o começo. O futuro nos pertence", ele dizia, enquanto erguia taças de cristal em brindes que ela mal compreendia. Ela sorria, mas por dentro se encolhia. Um dia ele contratou uma personal stylist para ajudá-la a se posicionar melhor socialmente. A mulher chegou com ar de superioridade e pilhas de roupas que nada tinham a ver com o estilo. "Leve de Roseli. José Carlos disse que você tem um brilho natural, mas que precisa de mais sofisticação", comentou, enquanto tirava vestidos de seda e saltos agulha da arara. Roseli engoliu em seco. Ela não precisava de saltos, precisava de chão. Não era só sobre roupas, era sobre tudo. Aos poucos, José Carlos foi moldando o espaço, entre eles com pequenas exigências, disfarçadas de cuidados. "Não é legal você chegar atrasada às reuniões comigo. Você vai mesmo postar essa foto com o cabelo assim? Seria melhor não aceitar aquele convite. Pode soar mal para nossa imagem." Ele nunca gritava, nunca a proibia diretamente,
mas suas palavras vinham carregadas de expectativas. E expectativas, quando pesam demais, viram algemas invisíveis. Rosélie se via cada vez mais calada. Começou a falar menos sobre os próprios sonhos, suas ideias, seus planos. Quando tentava conversar sobre seu projeto de educação ambiental, ele sempre desviava o assunto para algo mais estratégico. Você pode muito mais do que isso. Com a minha ajuda, pode liderar algo grande, global, com visibilidade. Ela queria tocar crianças, ensinar a plantar, a cuidar da terra. Ele queria vê-la discursando para CEOs em fóruns de negócios. E ali morava o abismo. Os amigos dela, aos poucos, se afastaram. Alguns por escolha, outros porque ela mesma já não os procurava. Você mudou, disse sua amiga Clara numa ligação rápida. Eu cresci. Rosélie respondeu, mas sua voz tremia. Na verdade, ela não sabia se tinha crescido ou se apenas havia se moldado ao formato de uma vida que não era a dela. Ela tinha tudo o que o mundo valorizava: roupas caras, viagens exclusivas, um homem poderoso ao lado, mas não tinha mais a si mesma. Certa noite, depois de um evento beneficente, José Carlos a parabenizou. Você estava perfeita, elegante, discreta, do jeito que esperam de alguém ao meu lado. Rosélie sorriu, mas dentro dela alguma coisa morreu. Porque ela não queria ser o tipo de mulher esperada. Queria ser quem era. Imperfeita, falante, cheia de ideias bagunçadas e sonhos que não cabiam numa planilha. Ela tentou resistir. Fez uma horta na parte de trás da mansão. Começou a escrever novamente em seus cadernos. Tentou marcar encontros com os antigos colegas do projeto ambiental. Mas sempre havia algo. Uma reunião inesperada. Uma viagem urgente. Uma sutil desaprovação no olhar de José Carlos. Ah, não é que eu não queira que você faça essas coisas. Só acho que está se dispersando, ele dizia com voz suave, quase paternal. Mas o amor não deveria ser um pai exigente. Deveria ser um abraço. E ela já não sentia calor naquele abraço. Um dia, sozinha no quarto de hóspedes que usava como refúgio, Rosélie olhou para si no espelho. O cabelo preso, as roupas alinhadas, os gestos contidos. Parecia forte, mas não se reconhecia. Onde estava aquela mulher que plantava em mutirões, que chorava ouvindo histórias de crianças ribeirinhas, que ria alto por qualquer bobagem? José Carlos a amava, disso ela não duvidava. Mas o amor que ele oferecia era cercado de muros dourados. E ela, embora ainda dentro deles, já estava sonhando com o portão de saída. Nos dias que seguiram, Rosélie passou a observar mais e falar menos. Começou a reparar como ele decidia tudo, como as pessoas o temiam, como ela havia, pouco a pouco, se tornado uma peça do seu império, assim como os cavalos premiados, os quadros assinados e os vinhos raros. Ela não era troféu. Não queria ser moldura. E, no fundo, José Carlos também não merecia viver com uma mulher que já não se sentia viva. Na última noite antes de partir, eles jantaram juntos no jardim. Ele falava animado sobre um novo empreendimento, um hotel em Dubai. Ela fingia ouvir, mas observava a lua cheia, redonda e silenciosa acima deles. Rosélie, você está me ouvindo? Estou, José. Estou ouvindo tudo. Ela não disse mais nada. Não naquela noite. A despedida já havia começado dentro dela. No dia seguinte, José Carlos acordaria com a cama fria e o coração, pela primeira vez, sem chão. E então, entre o luxo e o vazio, entre o amor e o controle, Rosélie fez o que precisava ser feito. Ela partiu e deixou para trás não só um homem, mas um império inteiro erguido sobre o medo de perder. O silêncio daquela manhã parecia diferente, mais denso. Era como se a própria casa tivesse sentido que algo se partira, mesmo antes de José Carlos abrir os olhos. O sol entrava pelas frestas das cortinas de linho, dourando o quarto com sua habitual imponência. Mas ao lado dele, o espaço onde Rosélie costumava dormir estava vazio, frio, sem o perfume suave dela no ar, sem o barulho da chaleira assobiando na cozinha, sem aquele sussurro de bom dia, que mesmo nos dias mais tensos, o fazia lembrar que o amor era um lugar possível. Ele levantou, ainda com a tranquilidade de quem acredita que tudo está sob controle, mas pela primeira vez. Não estava. Na mesa da sala havia um envelope pardo, simples, sem nome, mas ele sabia. Sabia o que vinha dentro mesmo antes de abrir. Sentou-se. Abriu com calma. Leu. A caligrafia dela era leve,
mas firme, como se cada palavra tivesse sido escrita com uma mistura exata de dor, decisão e ternura. Te amei mais do que a mim mesma. E é por isso que estou indo embora. Eu preciso reaprender quem eu sou. Antes que me perca de vez. Você não é mau, José, mas você foi criado para vencer. E eu só queria respirar. Não levo nada de você, só as lembranças. E a certeza de que por um tempo nós dois fomos verdade. Ele leu a carta 3 vezes, 4. A quinta não conseguiu terminar. Algo dentro dele se partiu. Mas ele não sabia nomear o que era aquilo. Dor, orgulho ferido, medo? Talvez fosse tudo ao mesmo tempo. Ou talvez fosse saudade, antes mesmo da ausência completar seu espaço. José Carlos ligou para o segurança da portaria. A senhorita Roseli saiu hoje cedo? Sim, senhor. Saiu por volta das 6. Estava com uma mochila nas costas. Disse que não precisava de carro. Ela disse para onde ia? Não, senhor. Só pediu que eu dissesse bom dia ao senhor. Se perguntasse por ela. Desligou sem responder. E então, pela primeira vez em muitos anos, José Carlos sentou-se no sofá da própria sala e permitiu-se chorar. As lágrimas não vinham como nos filmes. Não eram dramáticas nem longas. Eram contidas e silenciosas, mas carregavam o peso de tudo, o que ele nunca soube sentir, ou nunca teve coragem de enfrentar. Era um homem que sabia calcular riscos, multiplicar lucros, vencer disputas em silêncio. Mas diante daquela carta, diante daquela ausência, ele não sabia o que fazer. Nos dias seguintes, tentou reagir como sempre fez, com lógica. Mandou investigar se ela havia comprado passagem, feito reservas, usado cartões. Mas Roseli era vento. E vento não deixa rastros fáceis. A única coisa que ele encontrou semanas depois foi um registro de um ônibus que saiu rumo ao interior do estado. Destino: uma cidadezinha onde ela já havia mencionado uma vez querer abrir um centro de educação ecológica. Ele considerou ir até lá, mas não foi. Algo nele não permitia. O tempo passou. Mas a ausência dela não. Ele ainda via o rosto dela nas xícaras de café, nas roupas guardadas que ela esqueceu, no espaço ao lado dele na cama. Ouvia sua risada nas lembranças. Sentia o cheiro da pele dela nos lençóis, mesmo depois de lavados. E o que mais doía era saber que sim, ela o amou. Mas também que ela precisou partir para continuar sendo quem era. Os funcionários notaram a mudança. José Carlos ficou mais calado, mais ausente de si. Algumas reuniões foram adiadas, algumas decisões delegadas. O império seguia de pé, mas o homem no centro dele estava despedaçado por dentro. Certa noite, sozinho na biblioteca da casa, ele puxou um dos cadernos de Roseli, esquecido numa prateleira. Nele, encontrou anotações simples, desenhos de árvores, listas de plantas medicinais, esboços de aulas para crianças, mas também encontrou reflexões, pensamentos soltos que ela anotava entre um dia e outro. Amar alguém não deveria custar a si mesma. Quantas vezes a gente se molda tanto que esquece o próprio formato original? Estar com alguém não pode significar encolher para caber no mundo dele. Ele fechou o caderno com as mãos trêmulas. Foi naquele momento que entendeu. Ela não o deixou por falta de amor. Ela o deixou por excesso de amor próprio. José Carlos não era homem de admitir fraqueza. Mas nos dias que seguiram, algo dentro dele se quebrou e não teve mais como disfarçar. Começou a recusar convites, a evitar festas, jantares, aparições. As mulheres que antes circulavam ao seu redor, com um brilho nos olhos, agora o achavam distante, inacessível. E era verdade. Nenhuma presença conseguia ocupar o espaço de Roseli, porque ela não era uma mulher qualquer. Era uma tempestade disfarçada de brisa. Certa noite, ao caminhar pelo jardim, ele parou diante da pequena horta que ela tentou manter viva. A maioria das plantas havia morrido, mas ali, entre galhos secos, havia um único pé de hortelã insistindo em crescer. José Carlos ajoelhou-se, tocou as folhas, sentiu o cheiro, e de repente algo tão simples como aquilo o desmontou. Ali estava ela, na terra, na insistência da vida, na semente que, mesmo esquecida, insistia em florescer. O dia do adeus não foi feito de gritos, nem de portas batidas. Foi feito de silêncio, de ausência, de uma mulher que escolheu se salvar, antes de se perder de vez, e de um homem que, ao ser deixado, finalmente começou a entender o que é o amor. Não o amor que aprendeu nos livros de negócios,
mas aquele que exige entrega, escuta, respeito. E agora era tarde demais para consertar. Ou será que não? O mundo não parou quando Roseli partiu. Os mercados abriram como sempre. As reuniões aconteceram. Os acionistas seguiram cobrando resultados. As colunas sociais ainda mencionavam seu nome como um dos empresários mais influentes do país. Mas dentro dele, um silêncio começou a gritar. José Carlos nunca imaginou que saudade tivesse cheiro. Mas naquela casa o ar inteiro cheirava a ela. Ao perfume que ela usava pela manhã, à hortelã que ela colhia para fazer chá à noite, ao sabonete artesanal que deixava no banheiro só, porque achava os de hotel impessoais demais. Agora tudo ali parecia impessoal, inclusive ele. Durante semanas tentou preencher o espaço vazio com o que conhecia. Controle. Voltou ao trabalho com mais intensidade. Retomou negociações antigas. Ampliou a estratégia internacional do Grupo Costa. Fechou 3 contratos milionários em menos de 15 dias. Mas cada vitória era silenciosa. Cada nova conquista, um eco distante. Ele sentava-se à mesa da diretoria, rodeado por homens de terno, e pensava, Roseli odiaria estar aqui. Que essa lembrança, estranhamente, o fazia sorrir. À noite, as paredes da mansão pareciam mais altas, mais frias. A ausência dela era uma presença. O tipo de presença que não faz barulho, mas pesa o dobro do que qualquer corpo. Tentou sair, ir a eventos, frequentar festas. As mulheres o rodeavam, como sempre fizeram. Algumas, inclusive, o viam ainda mais atraente agora. Um milionário misterioso, reservado, com olhos que escondiam alguma dor não explicada. Mas ele as via todas como fantasmas, porque em todas procurava uma voz, um jeito de falar, um brilho nos olhos, e não encontrava. Certa madrugada, acordou com uma sensação estranha. Levantou e foi até a sala. Sentou-se no sofá escuro e ficou ali sem propósito, olhando para o nada. A TV ligada no volume mínimo exibia um documentário sobre florestas. E foi ali, vendo uma criança sorrir ao plantar uma muda de árvore num projeto comunitário, que José Carlos sentiu um nó na garganta. Lembrou-se da primeira vez que foi visitar o trabalho de Roseli. Ela mostrava as mãos sujas de terra com orgulho. Falava com paixão, vibrava. Ele, na época, só pensava em como aquilo poderia se tornar algo escalável. E agora, sentado no centro do seu império, entendia o quanto tinha sido cego. A terapia veio quase por acidente. Foi recomendada por uma executiva próxima, preocupada com o esgotamento dele. E no começo, ele só comparecia por obrigação. Achava perda de tempo falar sobre sentimentos. Mas aos poucos, aquela sala neutra com poltronas confortáveis e perguntas sem julgamento começou a abrir rachaduras. O que você mais sente falta? Perguntou a terapeuta em uma das primeiras sessões. Ele hesitou. De mim! Quando estava com ela. A frase saiu antes que pudesse censurá-la. E naquele instante, percebeu. O amor de Roseli havia feito algo que ninguém jamais conseguiu. Trazer à tona o homem que ele escondia até de si mesmo. Começou a mudar, não por impulso, mas por necessidade. Cortou relações com sócios tóxicos. Reviu contratos que prejudicavam pequenos produtores. Criou um fundo interno no grupo para apoiar projetos sociais, sem publicidade, sem marketing, sem estratégia. Não fazia isso para impressionar ninguém. Fazia porque, pela primeira vez, entendia o valor de uma vida com propósito. Nos corredores da empresa, notaram a mudança. José Carlos agora escutava mais, reagia menos. Cumprimentava pessoas pelo nome. Não virou santo, mas deixou de ser sombra. Um dia parou ao lado da estagiária de RH e perguntou: "Você se sente feliz aqui?" Ela ficou sem resposta por alguns segundos. Depois sorriu, sem saber exatamente por quê. E ele seguiu em frente com uma leveza nova nos ombros. Mas mesmo com todas essas mudanças, a ausência de Roseli era constante, como um eco dentro do peito. Não era saudade apenas do toque, do beijo, do corpo. Era saudade da alma dela, do modo como ela olhava as coisas simples com encantamento. Saudade de como ela o fazia ver o mundo de um jeito que ele nunca teria visto sozinho. Uma noite, voltou ao chalé onde ela morava antes de ir para a mansão. Estava fechado, empoeirado, mas ainda de pé. Entrou com cuidado, tudo estava ali, como ela deixou. Livros, potes de vidro com sementes, cartas escritas à mão, fotos de crianças sorrindo.
Sentou-se no chão da sala, ficou ali por horas e percebeu o quanto aquele lugar humilde guardava mais beleza do que qualquer suíte de luxo, em que já dormiu. Foi ali que ela o amou, foi dali que ela partiu. E talvez fosse ali que ele pudesse começar a reencontrá-la. Nos dias seguintes, passou a visitar projetos ambientais silenciosamente. Conversou com jovens líderes comunitários, pediu conselhos, doou dinheiro, mas acima de tudo, doou tempo. Estava enfim tentando entender o mundo dela, não para se infiltrar, mas para finalmente se tornar digno de estar nele. Às vezes, à noite, ainda voltava para a mansão, mas agora, antes de dormir, abria o caderno de Rosalie e lia suas anotações. Numa das páginas encontrou: o amor não é o que nos prende, é o que nos devolve a nós mesmos. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Era isso que ele nunca entendeu. Ele amou Rosalie como quem tenta possuir, quando na verdade amar é libertar. José Carlos agora era um homem só, mas não estava mais perdido. A solidão de luxo que antes o sufocava agora era uma escolha, um tempo necessário para curar, crescer, transformar. Mas havia algo nele que ainda esperava. Talvez um reencontro, talvez um perdão, ou apenas uma nova chance de dizer com verdade: dessa vez eu aprendi. Ninguém o aplaudiu por ter mudado. Não houve manchetes, nenhuma festa, nenhum parabéns ecoando nos corredores, frios do império que ele mesmo havia construído. Mas dentro de si, José Carlos sabia, cada pequeno gesto de mudança era uma batalha, vencida contra o homem que ele costumava ser. Foram meses de desconstrução, não da imagem pública, essa ele sempre soube manipular, mas da armadura silenciosa que vestia desde a infância, aquela que o ensinou a não chorar, a não duvidar, a não demonstrar fraqueza, porque por muito tempo ele achou que amar era perder, e que se entregar era fracassar. Mas agora, após a ausência de Rosalie, ele descobria que o verdadeiro fracasso era não sentir nada. A terapia seguiu como parte fundamental da sua rotina. Mas, mais do que isso, José Carlos começou a buscar silêncio. O tipo de silêncio que não grita, mas ensina. Fez retiros em lugares que nunca havia considerado visitar, longe do luxo, das cifras, do concreto. Ficava dias inteiros observando a natureza, tentando entender o que Rosalie via de tão sagrado na simplicidade de uma planta crescendo, no ciclo das estações, no cheiro de terra molhada depois da chuva. E ali, onde nada precisava provar seu valor para existir, ele começou a se ver com menos culpa e mais clareza. Eu fui treinado para vencer, doutora. Desde criança. Meu pai dizia que se eu perdesse, não merecia o que tinha. E o que você acredita hoje? Ela devolvia, com a calma de quem sabia onde estava tocando. Ele demorou a responder. Hoje, acho que perder a Rosalie foi a maior lição da minha vida. E talvez a maior libertação também. Ela apenas assentiu. Era a primeira vez que ele dizia isso em voz alta. E apenas por isso, já era um passo enorme. As relações familiares também foram revistas. Cortou laços com o irmão mais velho, que vivia cobrando dele uma postura mais agressiva no mercado. Limitou o convívio com os tios que só apareciam quando havia interesses envolvidos. Pela primeira vez, José Carlos começou a construir o império com as próprias mãos. Não para honrar um legado, mas para recriar um propósito. Criou uma fundação com seu nome, mas no estatuto fez questão de destacar: inspirado por Rosalie. Não contou isso a ninguém. Não queria reconhecimento, queria coerência. A fundação passou a apoiar projetos de educação ambiental e autonomia feminina. Era o que ela sonhava. E agora também era o que ele acreditava. Numa das visitas a um centro educacional no interior de Minas, conheceu uma jovem chamada Helena, de 17 anos, que o abordou após uma palestra. O senhor é o homem do dinheiro, né? Ele riu com leveza. É o que dizem. Mas hoje eu prefiro ser o homem que escuta. Ela sorriu. E então, falou por meia hora sobre seu sonho de ser engenheira ambiental. José Carlos a ouviu com atenção e saiu de lá decidido a financiar seus estudos. Não por caridade, mas porque, ao ouvir Helena, ele viu algo de Rosalie ali e quis ser o tipo de homem que apoia sem apagar. Com o tempo, as pessoas ao redor perceberam a diferença. Ele não levantava mais a voz, não cortava falas em reuniões, passou a perguntar antes de decidir.
a dividir antes de impor. E isso não o tornou fraco. Pelo contrário, o tornou mais respeitado, mais humano. Mas mesmo com todas essas conquistas internas, Rosalie ainda era a ausência viva. Ela estava em cada decisão, em cada gesto que ele fazia tentando ser melhor, não por ela, mas por tudo o que ela despertou, e que ele se recusava a perder de novo. O reencontro. Ele não buscava mais, ao menos não do mesmo jeito. No começo, José Carlos sonhava em reconquistá-la, em provar que havia mudado, em trazê-la de volta. Mas agora, depois de tantas quedas e reflexões, ele entendia que o amor verdadeiro não exige retorno, apenas verdade. E a verdade era que ele ainda a amava. Mas se ela estivesse feliz em outro lugar, com outra pessoa, com outra vida, ele aprenderia a sorrir mesmo assim. Essa talvez fosse a maior prova de amor que já deu a alguém. Um dia, de forma inesperada, recebeu um e-mail. O remetente era de um projeto ambiental no interior de São Paulo, pedindo apoio para construir uma nova sede. Entre os nomes envolvidos no projeto, estava o dela, Rosalie. O coração dele acelerou. O tempo pareceu parar. Leu o e-mail várias vezes. Era uma apresentação institucional, objetiva, profissional. Mas ali, naquele documento, estava ela. O mundo dela. Os ideais dela. A paixão que ele destruiu e que mesmo assim renasceu. Pensou em responder na mesma hora, mas não o fez. Esperou 3 dias. Respirou fundo. Escreveu: prezada equipe, leia com atenção a proposta e gostaria de oferecer apoio pessoal à iniciativa. Não por interesse, mas por admiração. Por favor, me informem os próximos passos. E assinou apenas como José sem sobrenome, sem cargo, sem ostentação, porque agora ele sabia. Para estar no mundo dela, precisava entrar de pés descalços. A resposta veio dias depois. Curta, formal. Mas no fim do e-mail havia uma nota pessoal, sem assinatura, sem alarde. Obrigada por continuar ouvindo mesmo depois que eu fui embora. E ao ler aquilo, José Carlos sentiu algo diferente. Não era êxtase, nem vitória, nem certeza. Era esperança. E pela primeira vez em muito tempo ele sabia que isso era mais do que suficiente. O tempo muda tudo, as estações, os rostos, as convicções. Mas há coisas que o tempo não apaga, apenas transforma. E às vezes aperta ainda mais fundo. José Carlos sabia disso no exato instante em que a viu novamente. Era uma tarde nublada, com cheiro de terra molhada e um leve vento que balançava as árvores em frente ao galpão, simples onde o evento acontecia. A fundação que ele mesmo criara, em nome dela, por causa dela, havia sido convidada para conhecer o novo Centro de Educação Ambiental em construção. Ele foi pessoalmente. Não avisou ninguém. Não disse ao seu assessor. Não levou fotógrafo. Apenas apareceu de camiseta cinza e sapatos comuns, com os olhos inquietos e as mãos frias. E então, entre um grupo de voluntários que organizavam materiais recicláveis e plantas nativas, ele a viu. Rosalie estava de costas, cabelos soltos presos apenas por uma fita larga. Usava uma blusa de linho claro e calça jeans dobrada nos tornozelos. As mãos estavam sujas de terra, e ela ria, um riso inteiro como ele não ouvia há anos. José Carlos sentiu o coração vacilar, não por arrependimento, não por culpa, mas porque naquele momento entendeu que ela estava viva. Viva de um jeito que ele nunca conseguiu permitir quando estavam juntos. Mas ela virou. E o tempo parou. Os olhos de Rosalie encontraram os dele com uma intensidade silenciosa, como se o mundo tivesse sido silenciado por alguns segundos. Ela não recuou, nem sorriu. Apenas o olhou. Com surpresa, sim, mas também com algo que ele não soube identificar de imediato. Talvez fosse paz. Talvez fosse limite. José Carlos se aproximou devagar. Cada passo dele era uma pergunta. Cada passo dela, uma escolha. Olá, Rosalie. José. Era assim agora. Nomes curtos, vozes baixas. Distância medida milimetricamente entre dois corpos que, um dia, se pertenciam sem esforço. Ela o guiou para dentro da pequena sede improvisada. Mostrou os materiais do projeto, as ideias das crianças, as metas da comunidade. Tudo com profissionalismo. Frieza até, mas ele via além. O modo como ela arrumava os cabelos atrás da orelha,
ao se sentir desconfortável, como sua respiração se alterava levemente sempre que ele se aproximava demais. Como o olhar às vezes fugia e voltava com mais força. Eles ainda estavam conectados, mas agora havia fronteiras, e ele não ousava atravessá-las sem permissão. Depois de uma breve apresentação, ela o convidou para um chá no jardim. Sentaram-se sob a sombra de uma árvore que ela mesma plantara 2 anos antes. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era carregado de histórias não ditas, até que ela falou: "Eu não esperava te ver aqui. Nem eu sabia que viria até chegar, mas quando li seu nome no projeto..." Ele respirou fundo. Eu soube que era hora. Ela manteve os olhos firmes nos dele. Hora do quê? De te ver. De te ouvir. Sem querer mudar nada. Rosalie sorriu sem mostrar os dentes. Um sorriso curto, amargo e doce ao mesmo tempo. Engraçado ouvir isso de você, eu sei. Ele disse com a voz baixa. Houve uma pausa longa. Não vim te pedir nada, Rosalie. Nem para voltar, nem para me perdoar. Só queria estar aqui, como homem, como alguém que te admira. Sem intenção oculta. Ela arqueou uma sobrancelha. Isso não é intenção? Ele sorriu também. Pela primeira vez, com vulnerabilidade. Talvez seja, mas é a mais honesta que já tive. O chá esfriava nas xícaras de barro. As folhas balançavam com o vento. E as memórias dançavam entre eles, invisíveis, mas presentes. Vão-se em março fodos e assim eu assim fosse. Você mudou, ela disse de repente. Tentei. Ainda tento todos os dias. Por mim? Ele hesitou. Começou por você, mas hoje é por mim. Rosalie olhou para ele como quem analisa uma ferida antiga. A cicatriz ainda estava lá, mas não doía tanto quanto antes. Eles andaram pelo jardim. Ele ouviu histórias do projeto, de como ela recomeçou com pouco dinheiro, muito medo e a ajuda de gente simples. Contou sobre os alunos, os mutirões, as noites sem luz, os dias sem certezas. Ele não a interrompeu. Apenas ouvia, e em cada palavra dela havia uma mulher inteira, renovada, firme. Rosalie já não era a mulher que partiu, e ele não era mais o homem que ficou para trás. Eu pensei em você todos os dias, ele disse olhando o pôr do sol ao lado dela. Eu sei. A resposta veio como quem sabe, mesmo sem ter ouvido, mesmo sem ter lido uma carta, mesmo sem ter recebido flores. Mas não por saudade, ela completou, por remorso. Ele a olhou. E você? Pensou em mim? Rosalie virou o rosto, observando o horizonte laranja. No começo, sim. Depois, comecei a pensar em mim. E aí você foi ficando mais longe. O silêncio caiu entre os dois, mas agora havia ternura ali. Não era mais um duelo. Não era mais dor. Era só o fim de um ciclo e talvez o sussurro de um novo começo. José Carlos tocou o bolso da camisa, tirou um pequeno envelope, entregou a ela com cuidado. O que é isso? Uma carta. Escrevi há meses. Nunca tive coragem de enviar. Não espero que leia agora, nem amanhã. Só queria que soubesse que existe. Ela pegou o envelope, mas não abriu. Obrigada. Antes de partir, ele olhou para ela como se quisesse guardar aquela imagem. Pés descalços na grama. Rosto iluminado pela última luz do dia. A serenidade de quem já se reconstruiu sozinha. Você está linda, disse ele com simplicidade. Rosalie não corou, não desviou. Apenas respondeu com um aceno breve. Vai com cuidado. Ele assentiu. E enquanto caminhava de volta para o carro, com o coração apertado e, ao mesmo tempo, incrivelmente leve, soube. Eles ainda não tinham terminado de se encontrar. Mas agora, pela primeira vez, ele estava disposto a esperar o tempo que fosse preciso. Rosalie demorou 3 dias para abrir a carta. 3 dias em que o envelope ficou sobre a mesinha, ao lado da cama, olhando para ela como um convite silencioso. Não era medo, era respeito. Respeito por si mesma, por tudo que havia demorado tanto a reconstruir. Mas naquela terceira noite, enquanto a chuva batia suave no telhado e a casa dormia, ela rompeu o lacre. E conforme lia, os olhos se enchiam de um sentimento que ela não conseguia nomear. Não era raiva, não era mágoa, não era saudade. Era um tipo de ternura, que só nasce quando a dor já foi curada. Mas a cicatriz ainda é sensível. Rosalie, demorei muito tempo para entender o que você me dizia com o silêncio. Você não foi embora de repente. Eu é que não percebi que você já estava partindo muito antes de atravessar a porta.
Hoje entendo que amor não é sobre moldar o outro. É sobre aceitar, permitir e cuidar. Eu quis te encaixar no meu mundo, mas você nasceu para andar com os pés descalços, não para viver sob as regras do meu terno. Não escrevo para pedir volta. Escrevo porque a minha mudança começou com a tua ausência. E eu precisava que você soubesse disso. Ela fechou os olhos, pressionou a carta contra o peito, respirou fundo. E então, como num gesto natural, sorriu. Nos dias que seguiram, Roseli não procurou José Carlos, mas também não o evitou. Ele, por sua vez, respeitava cada segundo do tempo dela. Não ligava, não cobrava. Não aparecia sem ser chamado, mas mandava pequenas contribuições para o projeto. Livros, sementes raras, ferramentas de jardinagem. Nunca assinava, mas ela sabia. Era o jeito dele de dizer, estou aqui, mesmo de longe. Foi num final de tarde, após uma roda de conversa com jovens da comunidade, que ela o encontrou de novo. Ele estava ali, ajudando a descarregar materiais de construção, sem paletó, sem postura de executivo, com calos recém-formados nas mãos. Roseli o observou de longe por alguns minutos, e algo dentro dela, que andava quieto há tempo, começou a se remexer. Achei que você só soubesse dar ordens, ela disse ao se aproximar. José Carlos ergueu o rosto suado e sorridente. Tô aprendendo a obedecer também, principalmente quando é o meu ego que manda. Ela riu. Não parece mais o mesmo homem. E não sou. Ele a olhou nos olhos. Mas ainda sou aquele que te ama. Roseli desviou o olhar. Ainda não sabia o que fazer com aquilo. Fosse em março foda-se se eu assim fosse. Você mudou. Mas eu também. Não sou mais aquela mulher que você deixou partir. Eu sei. E é exatamente por isso que estou aqui. Porque hoje eu quero conhecer essa nova mulher e mostrar o novo homem que me tornei. Ela cruzou os braços. Acha mesmo que é tão simples assim? Nada é simples contigo. E é isso que me atrai. Sempre foi. Sentaram-se à sombra de uma árvore, como no primeiro reencontro. Dessa vez o silêncio veio diferente, mais terno, mais confortável. Era como se não precisassem se proteger mais um do outro. Ela falou primeiro. Você me quebrou, José. Ele fechou os olhos. Aquilo doía. Mas ele precisava ouvir. Você me olhava como quem ama, mas também como quem quer controlar. Eu me perdi. Me apaguei. E o pior é que eu deixei. Eu sei, ele respondeu com voz firme. E eu carrego isso todos os dias. Não com culpa, mas com responsabilidade. Ela sentiu com os olhos marejados. Eu não quero ser salva. Nem quero ser colocada num pedestal. Eu só quero ser eu. E eu só quero aprender a amar você do jeito que você precisa, não do jeito que me ensinaram. Roseli olhou para ele. Por um instante viu o homem de antes, mas dessa vez mais leve, mais aberto, mais verdadeiro. Você tem medo de voltar a ser quem era? Tenho, mas tenho mais medo ainda de nunca ser quem eu posso ser ao seu lado. Ela sorriu, pela primeira vez com o coração. Nos dias seguintes, José Carlos passou a frequentar o projeto com mais frequência. Não como empresário, mas como voluntário. Lavava pincéis com as crianças, plantava mudas, participava de rodas de conversa, escutava histórias. Roseli observava à distância, sem pressa, sem romantismo exagerado. Ela sabia que a transformação não vinha num passe de mágica, mas havia verdade nos gestos dele. Isso começava a bastar. Certa noite, ao fim de um dia intenso de oficinas, ficaram sozinhos na varanda da sede. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Você acredita em recomeços? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Acredito, mas só quando o recomeço não tenta apagar o que houve antes. Eu não quero apagar nada. Quero lembrar de tudo, até das dores, porque foi através delas que eu encontrei você. De verdade. Ela o olhou com ternura. Eu ainda sinto medo. Eu também. Mas agora aprendi a andar mesmo com medo. Ele estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo. Depois entrelaçou os dedos nos dele. E ali, naquele gesto simples, havia mais confissão do que em qualquer declaração. Porque eles não estavam começando de novo. Estavam finalmente começando direito. Havia uma diferença entre recomeçar e repetir. Roseli sabia disso. José Carlos também. Eles não queriam voltar ao que foram. Não buscavam reviver a versão anterior do amor, com suas falhas, ilusões e urgências descontroladas. Agora era diferente.
Era como se os dois tivessem aprendido a tocar o amor com as pontas dos dedos, com reverência. Como se soubessem que entre dois corações marcados só há espaço para o que é verdadeiro. O toque aconteceu sem aviso. Estavam organizando livros na biblioteca, improvisada do centro ambiental, quando as mãos se encontraram ao mesmo tempo, no mesmo exemplar, um sobre sementes nativas do cerrado. Olharam um para o outro. O silêncio cresceu entre eles, mas não era constrangimento, era eletricidade. Rosalie não recuou. José Carlos não avançou. Ficaram ali com as mãos juntas, olhos mergulhados um no outro. E aquele silêncio denso, carregado de tudo o que já foram e do que talvez ainda pudessem ser. Você ainda sente? Ela perguntou sem rodeios. Ele não hesitou. Sinto desde o dia que você foi embora. Só que agora, eu sei o que estou sentindo. Ela sorriu, baixando os olhos. O sorriso de quem ainda sente, mas tem medo de acreditar. Ele soltou o livro. Segurou apenas a mão dela. Rosalie, se você me deixar, eu quero começar tudo de um jeito novo. Sem pressa, sem promessas vazias, só com presença. Naquela noite, ela não o mandou embora. Dividiram o jantar com simplicidade. Sopa quente, pão artesanal e o som da chuva no telhado de zinco. Ela observava os gestos dele, agora mais suaves. O modo como ele deixava que o silêncio existisse, sem tentar preencher tudo com controle ou argumentos. Depois ficaram sentados na varanda, cada um com uma xícara de chá entre as mãos. Você tem medo de amar de novo? Ele perguntou, olhando o céu escuro. Tenho, mas tenho mais medo de deixar o medo decidir por mim. Ele sorriu pela primeira vez sem peso. Então a gente pode tentar com cuidado, com verdade. Ela corrigiu. Foi numa madrugada silenciosa, alguns dias depois, que o corpo falou antes das palavras. Ela o chamou para ajudar com um vazamento de água nos fundos da casa. Ele chegou de chinelo, camiseta e lanterna nas mãos. Resolveram o problema juntos, rindo da bagunça, molhados, sujos de barro. E então, quando ela escorregou por pouco e ele a segurou pela cintura, os rostos ficaram próximos demais. O riso cessou. Os olhos se fixaram. O tempo parou. E o beijo aconteceu, lento, ardente, reconhecedor. Não era um beijo de reencontro. Era um beijo de descoberta, porque agora os dois sabiam exatamente o que estavam fazendo. E principalmente quem eram, juntos e separados. Aquela noite não teve pressa. Foram passos calmos até o quarto. Olhares demorados, respiração entrecortada. As roupas foram tiradas com cuidado, como quem desembrulha algo frágil. Os toques foram suaves no início, depois intensos, depois suaves outra vez. Ele conhecia o corpo dela, mas agora tocava como se estivesse aprendendo do zero. Ela conhecia os gestos dele, mas se entregava como se fosse a primeira vez. Havia desejo, sim, mas também havia ternura, reverência, silêncio entre os suspiros. Um tipo de presença que não grita, mas marca profundamente. Ao amanhecer, estavam deitados lado a lado. Ele com os olhos abertos olhando o teto, ela deitada de lado, observando o rosto dele em silêncio. Eu tive medo dessa noite por muito tempo. Ela sussurrou. Eu também. Mas agora parece certo. Ela assentiu. Não porque seja perfeito, mas porque é verdadeiro. Ele completou. Nos dias que se seguiram, o amor entre eles voltou a florescer. Mas agora com raízes mais fundas. Não havia cobranças, nem urgência, nem o desejo de tomar de volta o que se perdeu. Eles sabiam que o amor só cresce onde há liberdade. E, acima de tudo, escolha. E eles estavam escolhendo um ao outro, todos os dias. Rosalie ainda tinha seus medos. Ainda havia momentos em que a insegurança se infiltrava no peito, perguntando se aquilo tudo era real ou apenas uma ilusão passageira. Mas então ela olhava para José Carlos, sentado no chão com as crianças do projeto, rindo com os pés sujos de terra, e sentia que o homem que um dia tentou moldá-la, agora apenas queria crescer ao lado dela. Ele também tinha suas inseguranças. Às vezes, se via tentando agradar demais, como se estivesse constantemente se desculpando. Mas ela o acalmava com gestos pequenos, um toque no ombro, um olhar, um tá tudo bem. Eles estavam aprendendo juntos. Certa tarde, sentados sob a sombra da mesma árvore, onde tantas conversas aconteceram, Rosalie disse, sabe o que mais me surpreende? O quê?
Que agora eu não preciso mais gritar para ser ouvida, nem fugir para me proteger. Com você, eu posso ficar. José Carlos pegou a mão dela com delicadeza. E eu com você, posso ser. O desejo entre eles continuava, talvez até mais forte, agora que era alimentado pela confiança. As noites eram feitas de corpos que se procuravam sem culpa, sem medo de se perder. As manhãs de silêncios confortáveis e café passado com cuidado. Não era um amor de cinema, era melhor, era real. Com falhas, com risos, com discussões sobre quem lavaria a louça, com reconciliações no meio do jardim, com promessas que não precisavam ser ditas, apenas vividas. O amor reacendeu, mas não como uma chama impetuosa que consome tudo à sua volta. Era fogo de fogueira, que aquece, que ilumina, e que só cresce se for cuidado. E eles estavam cuidando. Com alma, com corpo, com presença. A história deles não recomeçou onde parou. Ela foi reescrita, página por página, com calma, com verdade. José Carlos não era mais o homem que Roseli precisou deixar para encontrar a si mesma. E Roseli não era mais a mulher que um dia se calou para não ser apagada. Agora eles caminhavam lado a lado, sem pressa, sem posse, apenas com presença. Nos meses que se seguiram, Roseli continuou à frente do projeto ambiental. Sua rotina seguia leve, cheia de propósito, cercada de terra, crianças, sementes e esperança. José Carlos, por sua vez, dividia o tempo entre a fundação e sua nova forma de comandar os negócios. Sim, ele ainda era um líder, ainda tomava decisões importantes, mas agora fazia isso com humanidade. Aprender a delegar, a ouvir, a confiar. Sobretudo, aprendeu que poder de verdade não era impor, era inspirar. O relacionamento entre eles cresceu no ritmo da natureza, sem urgência, sem precisar provar nada para ninguém. Quando estavam juntos, era por escolha. Quando se afastavam, era por respeito ao espaço do outro. José Carlos passou a ficar mais no interior, ajudando em ações do projeto, construindo parcerias silenciosas, oferecendo apoio sem nunca tentar roubar o protagonismo que era dela. Roseli, por sua vez, começou a se permitir sonhar com coisas que antes pareciam distantes. Viajar para compartilhar sua metodologia com outras comunidades, escrever um livro com suas experiências, criar uma plataforma para formar educadores ambientais. Ele era agora seu apoio, não sua direção. Em uma noite de inverno, sentados em frente a uma pequena fogueira no quintal do chalé, cobertos com mantas e ouvindo o som dos grilos, Roseli olhou para ele com doçura e disse: "Nunca imaginei que o amor pudesse ser tão calmo." Ele segurou a mão dela, sem desviar o olhar. "Nem eu. Mas agora entendo que amar com paz é o maior luxo que existe." Ela sorriu. Um sorriso inteiro. "E o melhor é que não custa nada. Esse só tudo que a gente precisou desaprender." Eles riram, e o silêncio que veio depois não precisava ser preenchido. Ali o silêncio era abrigo. Certa manhã, Roseli recebeu um convite para participar de uma conferência internacional sobre educação ambiental. "Acho que vou recusar. É longe, caro, complicado", disse ela meio insegura, enquanto dobrava roupas recém-lavadas. José Carlos a olhou com firmeza suave. "Você tem noção do quanto isso é importante?" "Tenho, mas e o projeto aqui? E as crianças? E você? Onde fica nisso tudo?" Ela ficou em silêncio. Ele se aproximou, colocou as mãos em seu rosto e disse: "Vai, eu cuido daqui. E se precisar, eu vou com você." Roseli o olhou emocionada. "Eu não preciso que você vá. Preciso que você me apoie. Isso você já faz." Ele beijou sua testa. "Então vai e brilha. O mundo precisa te ouvir." Na conferência, ela falou para centenas de pessoas. Recebeu aplausos, convites, reconhecimento. E no meio da multidão, lá estava ele, discreto na última fileira, com os olhos marejados. Não por orgulho, mas por gratidão. Ela o ensinou o que era amor. E ele agora só queria devolver ao mundo aquilo que recebeu. O tempo passou. E com ele, as certezas se firmaram. José Carlos construiu uma pequena casa no interior. Simples, cercada por árvores e próxima ao projeto de Roseli. Não impôs convivência, não sugeriu casamento, mas certa tarde plantou uma muda de ipê amarelo no quintal da casa dela. Sozinho,
Quando ela viu, sorriu e perguntou: "Isso aqui?" "Um símbolo. Eu não quero pressa, mas quero raiz." "É um pedido?" "Kasi hangtombasku samborinsen beste." Ela brincou. "É uma promessa de que, mesmo sem alarde, eu escolho você todos os dias." No ano seguinte, abriram juntos uma nova unidade do projeto em outra cidade. Ela à frente da metodologia, ele cuidando da infraestrutura, não como sócios de negócios, mas como parceiros de vida. Companheiros que aprenderam que o amor não se mede por jantares caros, presentes ou promessas eternas. O amor, para eles, se media em gestos simples. No café passado de manhã, no apoio silencioso durante os dias difíceis, nos olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Algumas pessoas se surpreendiam com o reencontro dos dois. "Você voltou para ele?" perguntavam a Roseli, e ela respondia com firmeza: "Não, eu construí algo novo com ele." Porque não era sobre voltar, era sobre renascer, e renascer exige coragem. Um dia, durante um evento do projeto, uma menina de 6 anos puxou José Carlos pela camisa e perguntou: "Você é o namorado da professora Roseli?" Ele sorriu, agachou-se e respondeu: "Sou o homem mais feliz por estar ao lado dela." Roseli ouviu de longe, e naquele instante, soube que a história deles não era sobre dor ou saudade. Era sobre 2 pessoas que se encontraram, no momento certo. Mesmo que esse momento tenha vindo depois de tantas despedidas, o ipê plantado por ele agora florescia, alto e vibrante. A casa era cheia de vida, e mais do que isso, cheia de escolhas feitas com o coração. José Carlos e Roseli não voltaram a ser o que eram. Eles se tornaram algo novo, mais forte, mais verdadeiro, mais livre. Dessa vez, juntos. E pela primeira vez inteiros, eles não voltaram no tempo. Voltaram a si mesmos. E ao fazer isso, encontraram um ao outro. De verdade pela primeira vez. Porque o amor que dura não é o que não erra, é o que aprende. É o que escolhe ficar mesmo depois da dor. É o que floresce no solo da coragem, mesmo depois da queda. Roseli e José Carlos descobriram que o final feliz não vem quando tudo dá certo. Vem quando 2 almas inteiras decidem se encontrar. Com leveza, respeito e verdade. E talvez no fundo, essa história também fale de nós. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Ele nos mostra que vale a pena continuar contando histórias com alma. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como essa. E conte pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Seu apoio é o que transforma cada silêncio em emoção. Obrigado por estar aqui.